Glória a Deus, irmãos. Bom dia, Itaipu, paz de Cristo. Mais um domingo na presença do nosso Deus, buscando a sua face. Viemos da manhã de comunhão, no nosso café, no nosso estudo bíblico. E agora estamos aqui na nossa celebração, nosso culto de adoração ao nosso Deus, com essa responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Rapidamente, abra sua Bíblia aí, por favor, em Filipenses, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 1. E depois a gente vai ler os versículos 3, 4 e 5. Deus tem uma boa obra na sua vida e na minha vida. E eu quero falar sobre isso nessa noite, entendendo as dimensões dessa boa obra nas nossas vidas. Geralmente, quando a gente sai para evangelizar, encontra uma pessoa, há aquela expressão corriqueira que a gente diz: olha, Deus tem uma obra na sua vida. E quem já usou essa frase aí? Né? A gente fala isso, mas essa expressão, irmãos, não é apenas expressão corriqueira, não. Aqui a gente vai ver que é bíblico essa expressão, porque o apóstolo Paulo fala de uma boa obra que estava acontecendo na vida dos filipenses, e nós queremos aprender o significado, a importância, o desdobramento dessa boa obra, para que nós possamos avançar nesta boa obra que o Senhor tem e está realizando nas nossas vidas. É garantido que essa boa obra ela vai ser consumada, concretizada, finalizada. E a gente vai ver o porquê que o apóstolo Paulo podia ter uma certeza em relação a isso na vida dos filipenses. Posso ler o texto aqui? Então diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 1, 3, 4 e 5. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão aonde? Em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Verso 3: dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria orações em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos ler o verso 6 também. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Senhor, nós lemos a sua palavra, e nesse momento pedimos a direção, a unção, a iluminação do seu Espírito Santo, para ministrar a tua palavra nesse lugar ao teu povo. Nós, Senhor, somos frutos dessa boa obra. Essa boa obra está acontecendo nas nossas vidas nesse exato momento, e de acordo com a palavra que nós lemos, nós temos a garantia do Senhor, que essa obra não vai ficar no meio do caminho, essa obra será concretizada para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso aonde? Ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, e depois do contexto de fazer 3 missões pelo Império Romano, ele foi preso, foi levado para Cesareia, de Cesareia, de acordo com a sua própria apelação, ele foi parar em Roma. Ele era um cidadão romano, então ele tinha o direito de ser julgado diante do próprio imperador, e lá ele foi enviado de acordo com a sua própria apelação. E como era um cidadão romano, ele podia também ficar numa prisão domiciliar, e foi o que ele fez. Ele alugou uma casa em Roma, ficou detido numa prisão domiciliar, e ali ele tinha liberdade para receber as pessoas. E é interessante que essa prisão domiciliar, ela é narrada para a gente lá em Atos capítulo 28, mesmo estando preso, o apóstolo Paulo ficou 2 anos nessa prisão, e transformou essa prisão num grande seminário, onde ele ministrava o Evangelho, o reino de Deus, a todas as pessoas que chegavam ao seu encontro. Além de ministrar o Evangelho para essas pessoas que vinham ao seu encontro na sua prisão domiciliar, o apóstolo Paulo também escreveu 4 cartas da sua prisão, e uma dessas cartas é a carta que ele escreveu aos filipenses, que nós lemos
aqui nesse lugar. O apóstolo Paulo, nessa carta, irmãos, ele tem um tema muito claro, muito específico, que é o tema da alegria. Nos 4 capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo chama a igreja filipenses a se alegrar no Senhor. Mas aonde que ele está, irmãos? Ele está preso em Roma, ele está detido em Roma, ele está cerceado em Roma, mas mesmo assim, ele encontra alegria no Senhor e tem força para chamar a igreja do Senhor a se alegrar permanentemente no Senhor, porque o seu corpo está preso, mas a sua alma está livre, e ele está exaltando a Deus até mesmo na prisão, porque de acordo com o apóstolo Paulo, a sua prisão está contribuindo para o progresso do evangelho. Visto que ele estava preso, a escolta, a tutela dos soldados romanos tinha que ser trocada a todo momento, turno após turno tinha que ser trocado. Ia lá, entrava um grupo de soldado romano, fazia a escolta do apóstolo Paulo. Terminava o turno, entrava outra escolta para fazer ali a tutela do apóstolo Paulo, até chegar no dia do seu julgamento. Enquanto essas guardas, enquanto esses soldados romanos iam virando a sua escolta, eles tinham a oportunidade de conhecer o evangelho, porque na medida que eles iam trocando a escolta, o apóstolo Paulo ia pregando, ia falando e ensinando a palavra de Deus a todas as pessoas que chegavam ali. Então, tanto as pessoas que chegavam ali, como os soldados romanos podiam conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Então, mesmo na prisão, ele encontra alegria. Por quê? Porque a sua prisão não parou a obra do evangelho, pelo contrário, contribuiu para o evangelho de Cristo na sua vida e para Cristo. E é assim que a gente tem que entender as circunstâncias da nossa vida. De vez em quando a gente se depara com situações adversas na nossa vida, mas pelo fato de Deus estar realizando uma boa obra na nossa vida, todas as circunstâncias da nossa vida, de alguma forma, vão contribuir para o progresso do evangelho. O apóstolo Paulo aprendeu e ensinava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito, irmãos, de Deus na nossa vida? Qual é o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo? Realizar, concretizar, consumar essa boa obra que ele já começou aonde? Na nossa vida. Geralmente, quando a gente fala da obra de Deus, o que a maioria das pessoas pensa? Quando a gente fala da obra de Deus, geralmente as pessoas pensam no serviço para Deus. Olha, eu vou fazer a obra de Deus. Qual é o serviço que eu tenho que fazer na igreja? Qual é o serviço que eu tenho que fazer no reino de Deus? Qual é o trabalho que eu tenho que executar para o Senhor? Mas o apóstolo Paulo aqui está falando de uma boa obra no sentido essencial. Qual é a boa obra que está acontecendo na vida dos filipenses em primeiro lugar, irmãos? Essa boa obra não é propriamente o serviço que eu realizo para Deus. Essa boa obra que o apóstolo Paulo está falando é a boa obra da salvação que está acontecendo na própria vida dos filipenses. Nesse caso, os filipenses são a própria boa obra que Deus está realizando e operando. Portanto, antes de pensar em trabalhar para Deus e fazer o serviço para Deus, eu tenho que entender que eu e você, nós somos a boa obra de Deus. Ele executa em nós essa boa obra para depois nos usar para fazer o serviço da sua obra nessa terra. E o que a gente entende? A gente entende que seja a obra de Deus, no sentido de serviço, ou seja a obra de Deus em relação àquilo que Deus está operando nas nossas vidas, tem o mesmo princípio. Olha como é que o apóstolo Paulo começa esse versículo 6. Tenho por certo isto mesmo. O apóstolo Paulo, irmãos, tem uma certeza no seu coração. Ele abre esse versículo 6 mostrando uma certeza, uma convicção no seu coração. E qual é a convicção que o apóstolo Paulo tem aqui, irmãos, no verso 6? A convicção do apóstolo Paulo é que essa obra não vai parar no meio do caminho. O apóstolo Paulo tem a convicção de que realmente essa obra será concretizada. E aí a gente tem que perguntar:
Por que o apóstolo Paulo tem essa convicção? Por que o apóstolo Paulo tem a certeza de que realmente essa boa obra que Deus começou na vida dos filipenses, realmente vai se tornar uma realidade e vai chegar até o fim? A gente precisa entender isso, e entender isso significa ter a percepção das dimensões da boa obra que Deus está realizando na nossa vida, e é sobre isso que nós queremos tratar aqui nessa noite. Quais são as dimensões da boa obra que Ele está realizando na nossa vida? Vamos lá, quando a gente fala dos filipenses, irmãos, antes de vivenciarem a boa obra nas suas vidas, os filipenses tiveram uma experiência histórica muito interessante. Quando a gente fala dos filipenses, como nós lemos aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta para esses filipenses, e antes da boa obra começar em suas vidas, tiveram uma experiência de vida interessante, que chama a atenção. Bom, um grupo de pessoas foi para a região que seria a futura cidade de Filipos. Lá, o que eles fizeram? Fundaram uma vila, e como era um lugar importante, os vizinhos dessa vila começaram a se levantar em relação a esta vila. E aí os filipenses, antes de ser filipenses, no período da vila, eles pediram a ajuda ao rei Filipe II da Macedônia. Como era uma região importante, o rei Filipe II da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, ele anexou essa vila ao seu reinado e transformou essa vila numa nova cidade, a cidade de Filipos. E ele batizou a cidade de Filipos com esse nome, em homenagem ao seu pai, que era o rei Filipe I da Macedônia, pai do Filipe II e avô do Alexandre o Grande. Então essa cidade de Filipos, que se chama Filipos, ela tem um nome de rei, em homenagem ao rei Filipe I da Macedônia. A cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, e em função de ter minas de ouro, minas de prata, anualmente, essa cidade de Filipos dava muito dinheiro para Alexandre o Grande imperador, para o Filipe II da Macedônia. Anualmente rolava muito ouro naquela cidade, muita prata. Mas vocês sabem, né? A mina de ouro e prata não são fontes renováveis. Na medida que você vai extraindo, o que acontece? Se esgota e se acaba. E quando a fonte de ouro, olha que coisa impressionante, quando a fonte de ouro e de prata dessa cidade acabaram, pastor Fábio, a cidade caiu no esquecimento, a cidade foi abandonada e foi deixada de lado. E aqui, irmãos, a gente está falando de uma coisa que aconteceu no 4º século a.C. com os filipenses, e parece que o comportamento humano não muda, apesar dos séculos, apesar da história, o comportamento não muda. Essa cidade, ela acabou sendo abandonada porque acabou o ouro, acabou a prata, então ela não serve mais. Isso por quê? Porque no tempo presente, desde a antiguidade, infelizmente, o ter humano vale mais do que o ser humano. Enquanto a cidade tinha grana, enquanto a cidade tinha recurso, ela era importante, ela era interessante, mas quando perdeu as suas minas, ela caiu no esquecimento. Não é assim que os reis desse mundo fazem? Não é assim, irmãos, que as pessoas desse mundo fazem? Quando a gente tem, quando a gente pode, tem amigo, tem amizade, a casa está cheia, está todo mundo ao nosso redor, mas quando o dinheiro acaba, a enfermidade vem e a gente não pode oferecer nada. Muita gente nos abandona, muita gente nos deixa de lado, muita gente não está mais ao nosso lado. Mas isso acontece em relação a Filipe, isso acontece em relação a Alexandre o Grande, que tem até filme de Hollywood, isso acontece com os homens desse mundo, mas os filipenses, irmãos, iam conhecer um rei diferente, que era maior do que Alexandre o Grande, que era maior do que Filipe II, e mais, esse rei não entrou na vida dos filipenses para tirar o seu ouro e a sua prata. Esse rei, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, entrou na vida dos filipenses para dar um novo tesouro, para dar a coisa mais preciosa que os filipenses podiam receber, que é o tesouro e a riqueza da salvação, da nova vida e da sua transformação em Jesus Cristo. O Rei dos Reis não tira de nós, pelo contrário, Ele nos dá o maior tesouro e a maior riqueza da nossa vida. Ele não está preocupado com o nosso ouro, com a nossa prata, com o nosso título social, com o nosso canudo acadêmico. Ele não está importando onde você mora, com quem você se relaciona. Ele quer te dar um tesouro de salvação e transformação da sua e da minha vida.
Quem quer esse tesouro do rei? Os homens do mundo sempre quer tirar, sempre quer arrancar, sempre quer se aproveitar num relacionamento interesseiro. Mas o interesse do Rei dos Reis é mudar a nossa história e realizar a boa obra na nossa vida. Mas os filipenses refloresceram, porque na época do Império Romano, os filipenses deram ajuda ali, o lado vencedor, durante 2 batalhas. E aí, gente, o Império Romano deu aos filipenses a oportunidade de ser uma colônia romana. Para você isso não significa nada, mas para os filipenses significava muito, porque ser uma colônia romana significava ganhar a cidadania romana. E ganhar a cidadania romana significava ser cidadão de primeira ordem do mundo antigo. Ter a cidadania romana era tão importante que quando o apóstolo Paulo, na prisão em Filipos, disse que era cidadão romano, os guardas temeram e começaram a trabalhar para imediatamente colocar em liberdade, porque ninguém podia meter a mão num cidadão romano sem pagar caro por isso. Portanto, irmãos, a cidade refloresceu, ganhou uma cidadania romana, ganhou prestígio, ganhou fama, a tal ponto do Império Romano mandar escrever o nome dos filipenses numa placa de bronze e colocar dentro do Senado romano. Já pensou seu nome escrito no Senado do Brasil? Já pensou o seu nome escrito num lugar de fama, num lugar de prestígio? Isso aconteceu com os filipenses. Eles ganharam uma nova etapa para a sua vida. A cidade floresceu com uma nova cidadania, a cidadania romana. Mas, irmãos, a gente pode ter cidadania romana, a gente pode ter título importante, mas ainda esses filipenses não tinham o seu nome escritos no livro da vida. Os seus nomes estavam escritos numa placa de bronze dentro do Senado romano, mas ainda não estava escrito nos céus, no livro da vida, que é o melhor lugar para que o nosso nome possa ser registrado. Olhando para a história dos filipenses, irmãos, nós percebemos que eles viveram uma história interessante, viveram uma experiência de vida interessante, e isso pode acontecer conosco. Quantas histórias de vida você já viveu? Quantos eventos interessantes você já viveu? Quantos eventos interessantes eu já vivi? Quantas histórias interessantes nós já vivemos no decorrer da nossa história? Mas eu quero dizer para você que a melhor história, a maior história ainda estava para acontecer na vida dos filipenses. E essa história começou a acontecer quando um missionário chamado apóstolo Paulo visitou aquela cidade e proclamou o evangelho naquele lugar. Você pode já ter vivido muitas coisas nessa vida, você já pode ter vivido muitos eventos impressionantes que marcaram a sua e a minha vida, mas a melhor coisa, irmãos, eu posso ter certeza disso, a melhor coisa que a gente vive é quando a boa obra chega e começa a ser realizada na nossa vida. Quem está vivendo a boa obra aí? Já que a gente está vivendo a boa obra, a gente precisa entender quais são as dimensões dessa boa obra. Então vamos lá, vamos entender aqui pelo menos 3 ou 4 aspectos da boa obra na nossa vida. Quais são os aspectos dessa boa obra que o apóstolo Paulo tem uma certeza inabalável? Vamos entender? Primeiro, anota aí no seu coração: tenho por certo isto mesmo, que aquele, repita comigo, aquele na gramática é só um pronome demonstrativo. Professor de português, qualquer coisa me corrija aí, valeu? Mas dentro do texto bíblico, irmãos, já muda de figura, porque aquele no texto bíblico quer mostrar para nós algo importante. O primeiro aspecto dessa boa obra é a autoria divina. Aquele quer indicar que a boa obra que está acontecendo na vida dos filipenses não vem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só é o canal. Essa boa obra que está acontecendo na vida dos filipenses não vem dos próprios filipenses, porque os filipenses são alvo dessa boa obra. Portanto, a boa obra que está acontecendo na vida dos filipenses é uma obra de autoria divina. O que está acontecendo na nossa vida é algo que vem diretamente do próprio Deus. Ele é o autor desta obra. E qual é a importância, irmãos, da autoria divina dessa obra? Em função dessa obra ser uma obra de autoria divina,
pelo menos 3 coisas acontecem. Visto que essa obra é de autoria divina, essa obra jamais poderá ser impedida. O profeta Isaías, sendo usado por Deus, diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Ainda que se levante contrariedades, dificuldades, oposição, dificuldades variadas nas nossas vidas, o que está acontecendo em nós, irmãos, é algo divino. O autor dessa obra que está acontecendo na nossa vida é o próprio Deus. Portanto, ninguém poderá impedir o que Deus começou a realizar na nossa vida. Pelo contrário, além de não poder ser impedida, ainda que se levante oposição, a oposição vai acabar servindo para gerar contribuição. Como assim, pastor? Me explique isso aí na Bíblia, se isso é verdade. Bom, os judeus, quando voltaram do cativeiro, começaram a fazer a obra do santuário, começaram a levantar o templo, e aí os samaritanos se colocaram na oposição, começaram a escrever para os governantes, se opondo contra aquela obra, e aí, num dado momento, saiu um decreto paralisando aquela obra. Mas os profetas de Deus se levantaram, instruíram o povo voltou a realizar aquela obra. Os samaritanos voltaram novamente para impedir, para bloquear aquela obra. Mandaram carta para as autoridades da Pérsia, e aí veio um decreto para os samaritanos: saiam daí e deixem esse povo construir essa casa, porque o rei Ciro lá atrás já deu um decreto mandando construir essa casa. E mais, além de deixar construir essa casa, pegue o tesouro de Samaria, pegue dinheiro de Samaria e invista nessa obra, contribua nessa obra, para que essa obra seja consumada e realizada. O que isso significa? Que os samaritanos se levantaram para tentar impedir aquela obra, se colocaram na oposição, e o próprio Deus reverteu a oposição e transformou a oposição na contribuição com aquela obra. Por isso a gente pode ter a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha. Ele tinha certeza porque ele sabia que, apesar de ele ter pregado lá, quem estava realizando essa obra era Deus, e ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, em função de ser uma obra de autoria divina, irmãos, essa obra, ela é indestrutível. Além de não poder impedir e paralisar essa boa obra que somos nós, nada poderá destruir o que Deus está realizando na nossa vida. Quando Jesus chamou os seus discípulos a Cesareia de Filipos, já chegando no final do seu ministério, Jesus fez uma reunião naquela cidade, e aí perguntou aos seus discípulos qual era a sua identidade. Estão dizendo aí que tu és um profeta, mas na opinião de vocês, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, continuou Jesus, edificarei a minha igreja, que é Ele mesmo, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Em outras palavras, o que Deus estabeleceu é indestrutível, em função de estar fundamentado nele mesmo. Ele garante a indestrutibilidade da sua obra. Ninguém poderá destruir e paralisar o que Deus começou a realizar na nossa vida. Em terceiro lugar, visto que essa obra de natureza divina e de autoria divina, nós precisamos redirecionar o nosso olhar para o lugar certo. Veja o que o autor aos Hebreus diz lá, em Hebreus capítulo 12: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor da nossa fé, irmãos? Quem é o autor dessa obra que está acontecendo na nossa vida? É o próprio Deus, é o próprio Cristo. Em função dele ser o autor, para onde que você deve olhar? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha, aqui o autor está usando uma ilustração do mundo dos esportes, está utilizando aqui uma figura do atleta. E quando a gente fala do atleta, naturalmente ele deve correr olhando para onde? Para frente. Mas em relação ao crente, que é a boa obra de Deus nessa terra, em relação a nós, que somos uma obra de autoria divina, como é que a gente avança e prossegue em relação a essa obra? Olhando só para frente? Acima de olhar para frente, irmãos, nós fomos chamados
nessa boa obra, a olhar para cima. Quem olha para cima não tropeça, quem olha para cima não cai, quem olha para cima não para, quem olha para cima não volta atrás. Quem olha para cima é dirigido, conduzido e regido pelo Senhor e dono dessa obra que está acontecendo na sua vida. Então, qual é a primeira dimensão dessa obra, dessa boa obra? Essa boa obra é de autoria divina. Segundo, olha o que o texto diz: aquele que fez o quê? Começou. O que significa isso dentro desse texto? Esse verbo que vai aparecer aqui, irmãos, dentro do texto bíblico, significa duas coisas importantes: iniciativa e inicialização. Quando o texto fala que ele começou, quer dizer que a iniciativa partiu de baixo ou de cima? Se ele é o autor dessa obra, essa atitude, essa iniciativa partiu de quem? Do próprio Deus. Aí a gente fala assim: a obra começou na minha vida quando eu fiz assim para Jesus, não é? Quando a gente faz assim para Jesus, o que você está dizendo? Sim. No dia que eu levantei a mão para Jesus, naquele dia começou algo espetacular na sua vida, na minha vida. É muito mais do que isso, irmãos. Quando você fez assim para Ele, dando um sinal, iniciando, entre aspas, a obra de salvação, a obra de transformação na sua vida, isso já é tarde demais, porque você só fez assim, porque primeiro Ele fez assim. Foi Ele que fez assim: vem, que agora você é meu. Como o povo de Israel lá em Isaías: tu és meu, eu te escolhi, eu te remi, eu te chamei dos lugares mais remotos dessa terra. Aí você fez assim: Jesus, eu te quero. Por quê? Porque Ele primeiro passou e falou assim: vem, porque sou eu que te quero, eu que vos escolhi. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos designei para que vocês deem frutos e os seus frutos permaneçam. A iniciativa não foi tua, a iniciativa partiu dele. Ele chamou e você disse sim. O seu sim só é consequência da iniciativa que ele tomou de te chamar para ele e te fazer uma propriedade exclusiva dele. Se você não está convencido, olha o que aconteceu na própria cidade de Filipos, capítulo 16, Filipenses, verso 14, diz assim, verso 13 e 14: e no dia de sábado, saímos fora das portas, à beira de um rio, onde julgávamos haver lugar para oração, e assentamo-nos, e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Agora olha o verso 14, o que diz aí? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ou seja, tecido de alta qualidade, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. O que ela estava fazendo ali, irmãos? Ouvindo a pregação de Paulo na beira do rio. Enquanto ela ouvia aquilo que saía da boca do apóstolo Paulo, tinha alguém trabalhando no seu coração, tinha alguém tomando a iniciativa no seu coração. E o texto diz assim: e o Senhor abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Por que Lídia foi para a beira do rio? Por que Lídia foi lá e se prontificou a escutar e receber a mensagem do apóstolo Paulo? Porque o Senhor passou no coração daquela mulher, abriu o seu coração e lhe deu condições de entender e de ouvir o que o apóstolo Paulo dizia. Abriu a sua casa para os missionários e ali foi fundada a primeira igreja da Europa, na cidade de Filipos, na Macedônia. A iniciativa não foi de Lídia, a iniciativa não foi sua, a iniciativa não foi de Paulo, a iniciativa não foi de ninguém dessa terra, a iniciativa foi do próprio Deus, que operou no nosso coração e nos chamou para si.
Isso muda tudo de figura, irmãos. Acaba a vanglória, soberba, arrogância espiritual, acaba a sensação de que é melhor do que o outro, acaba com toda essa vaidade espiritual e faz entender que nós só estamos na presença dele, porque a iniciativa foi dele de nos chamar para a boa obra na nossa vida. A iniciativa foi de quem? Dele. Mas além da iniciativa, temos também a inicialização. E essa inicialização é algo mais profundo ainda, irmãos. Porque esta boa obra é uma só, mas ela tem duas inicializações. Como assim, pastor? Me explica esse negócio. Primeira inicialização dessa obra, essa boa obra que está acontecendo na vida dos filipenses, não começou no tempo, não começou no espaço. Começou aonde? Começou lá na eternidade, aonde ele chamou os filipenses para viver uma nova vida. Como assim, pastor? Gálatas não, Efésios capítulo 1, nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Quando os filipenses conheceram a Jesus, porque o Senhor lá na eternidade determinou chamar os filipenses para ser seu. Mas pastor, eu ainda não estou convencido disso. Como assim começou lá na eternidade? Jeremias foi chamado para ser profeta e ficou com medo. Senhor, eu não sou digno, eu sou uma criança. Jeremias, não diga que você é uma criança, porque antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te santifiquei para que você fosse profeta sobre as nações. Antes do pai de Jeremias conhecer a mãe de Jeremias e ter ali uma boa noite com ele, enfim, aquele casal, para nascer Jeremias, Deus na eternidade já tinha dito: eu vou trazer Jeremias nessa terra para ele ser o meu profeta, o meu mensageiro entre os homens. Pastor, não estou convencido disso. Então tá, vou usar o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1. O Senhor me escolheu antes do ventre e me separou para o seu evangelho. Paulo, Jeremias e as escrituras mostram para nós que essa boa obra inicializada, ela foi inicializada lá na eternidade. O negócio que Deus tem contigo em relação a essa boa obra já estava escrito pelo Senhor na eternidade. Mas em relação ao tempo, como é que ela foi inicializada? O apóstolo Paulo estava lá na Ásia batendo cabeça. Vamos fazer a segunda missão. Foi para a Ásia. O Espírito Santo lhe impediu. O Senhor não quer que eu trabalhe na Ásia, então eu vou para a Bitínia. O Espírito Santo também lhe impediu. Nessa hora a gente está falando assim: o diabo está querendo parar a minha obra. Mas o apóstolo Paulo, ele está sendo impedido pelo próprio Espírito Santo. E aí entrou, ele teve uma visão. E nessa visão ele contemplou um varão macedônio, dizendo assim: Paulo, atravesse a Macedônia e nos ajude. Através dessa revelação do Senhor, o apóstolo Paulo entendeu que a obra não era na Ásia, que a obra não era na Bitínia, a obra era na Macedônia, e a primeira cidade da Macedônia que ele entrou foi a cidade de Filipos. Ele chega na cidade e não tem uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga era preciso pelo menos 10 judeus numa cidade. Não tinha naquela cidade uma sinagoga, como era costume nas outras cidades. Paulo não encontrou sinagoga, então ele buscou um lugar de oração, como nós vimos aqui no texto anteriormente, em Atos 16. Eu preciso ir para algum lugar, eu preciso ir e realizar esse trabalho. Foi para a beira do rio, e na beira do rio essas mulheres se ajuntaram, ouviram a palavra, nasce a igreja. Aquela mulher espírita, aquela jovem possessa de demônio foi liberta. Paulo foi parar na cadeia o carcereiro se converteu, e através da família do carcereiro, dessa jovem escrava de espírito demoníaco, e através de Lídia, começa a boa obra na vida dos filipenses, no tempo e no espaço. Irmãos, o que eu quero ressaltar com isso? Eu quero ressaltar com isso
que o valor daquilo que Deus está realizando na nossa vida é tão grande, que isso deve mudar a nossa compreensão e a nossa forma de enxergar a realização dessa obra. Deus te chamou antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e no tempo e no espaço começou a realizar e a concretizar essa boa obra na nossa vida. Por isso, quando a gente olha para nós e às vezes se sente inseguro, triste, cabisbaixo, devido às lutas e às batalhas da vida, ao perceber a grandeza da boa obra que está acontecendo na nossa vida, isso dá a nós uma nova dimensão de compreensão e nos faz avançar, mesmo com todas as batalhas, dificuldades e adversidades que nós encontramos na nossa caminhada. E finalizando, além de ser uma obra de autoria divina, além de ser uma obra que tem iniciativa e inicialização no próprio Deus, essa boa obra, irmãos, ela tem um prazo para ser consumada, ela tem um prazo para ser concretizada. Olha o que o texto diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Qual é o prazo, irmãos, da concretização dessa obra? Qual é o prazo da consumação dessa obra? O dia que as trombetas se tocarem, os céus se abrirem e o Senhor voltar para buscar essa igreja, o que significa? A consumação e a concretização dessa boa obra na nossa vida. Ele virá, os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Ele voltará e vai consumar a boa obra que começou na sua igreja e no seu povo. Por isso é a maior esperança da vida do crente. Ele vai voltar para consumar a boa obra na nossa vida. Nós estamos num tempo que as pessoas, muitas pessoas, nem acreditam mais na volta de Cristo. Isso já acontecia no século I. Cadê a promessa da sua vinda? Lá na carta do apóstolo Pedro. Desde que os pais dormiram, tudo permanece na mesma. Desde aquela época já se negava a volta de Cristo. Já se tinha um ceticismo, uma incredulidade em relação à volta de Cristo. Mas o apóstolo Paulo está afirmando para os filipenses que vai acontecer a grande consumação, a grande conclusão da boa obra em suas vidas. Portanto, é preciso compreender que enquanto você estiver nessa terra, fala aí para o seu irmão, você vai ser uma obra em andamento. O que isso significa? Você vai falhar, você vai errar. Eu vou falhar, eu vou errar, vou ter tristeza. A gente vai passar enfermidade, como eu passei esses dias aí. A gente vai passar dificuldade, tristezas, muitas, como o apóstolo Paulo passou. Porque, irmãos, nós somos uma obra de Deus em andamento. Está progredindo, está avançando. E às vezes, mesmo que a gente não perceba, está progredindo e avançando e sendo aperfeiçoada na nossa vida. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que se o nosso homem exterior se decompõe de dia em dia, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia a dia, até a consumação dessa boa obra que ele começou na nossa vida. Há dois processos acontecendo em você, no seu corpo. Há um processo de decomposição. Nós envelhecemos, passamos a usar óculos. Ai, não, isso não é maldição não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. A ruga vem, a gente estica de um lado, e aí a ruga vem do outro. Olha as irmãs aí, pastor, agora o senhor está pegando pesado. A gente fica velho, vai passando, você já não tem mais força de garoto, vai jogar bola, quase o coração vai para fora, você não aguenta mais correr, não aguenta mais andar direito. Por quê? Está acontecendo um envelhecimento do seu corpo. Do lado de fora, a gente vai se decompondo naturalmente, seguindo o fluxo normal da vida, mas do lado de dentro tem uma renovação acontecendo, a fortificação, o aperfeiçoamento, o amadurecimento, experiências. O Senhor nos renova e nos fortalece do lado de dentro a cada dia. Essa obra é aperfeiçoada.
Portanto, se a gente erra ou falha, continue avançando. Se é perseguido e tem combate, continue avançando. Se é frustrado em alguma coisa, continue avançando, porque essa boa obra tem um prazo. Quando Cristo voltar, pode ter certeza que você e eu receberemos um novo corpo para estar para todo sempre com o nosso Senhor. Irmãos, quem tem essa visão da boa obra na sua vida, mesmo enfrentando as batalhas que o apóstolo Paulo enfrentou, prossegue até o fim. A gente não quer nem atrasar e nem antecipar, nós queremos marchar, avançar no ritmo do tempo que Deus estabeleceu para concretizar essa boa obra na nossa vida. Em suma, nós fomos chamados a experimentar o sabor amargo e o sabor doce dessa boa obra na nossa vida. Mas mesmo no doce ou no amargo, quer queira, quer não o diabo, quer queira, quer não o mundo, essa obra será concretizada e Deus será glorificado, sendo tudo em todos para a glória de Deus, e Cristo entregará o reino ao Pai para todo sempre. Amém? Se coloque de pé.